Eu gostaria de compartilhar com vocês Efésios, capítulo 1, versículo 3. É um texto bastante rico, eu já preguei ele na igreja, mas sempre tem algo para se falar, né, mais sobre o texto. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É um texto interessante, porque esse texto mostra para nós a nossa verdadeira posição, né? Onde nós estamos, onde precisamos estar, né? Paulo diz aqui que Deus Pai é bendito, porque Deus Pai nos tem abençoado. E a palavra abençoado está na voz passiva, né, na língua grega. Significa uma ação que já aconteceu e que nós somos os passivos, né, nisso que aconteceu. Então ele está dizendo que Deus é bendito por ter nos abençoado. Então já aconteceu. É um fato ocorrido. Deus já abençoou. Houve um momento em que isso aconteceu e aconteceu de uma vez para sempre. Deixa a gente entender da seguinte forma: não existe mais bênção escatológica para ser dada lá na frente. Tem cristãos, e na sua maioria pensam que tem bênçãos que ainda serão recebidas, que Deus ainda tem bênção para nos dar. Paulo, na sua teologia, bem clara aqui em Efésios, diz para nós que nós já temos sido abençoados. Ou seja, não tem bênção que não chegou e não tem bênção que chegará. Todas as bênçãos que nós precisamos já estão dadas, já foram dadas a nós. Já estão available, né, disponíveis a nós. Então, bendito o nosso Deus e Pai, que nos tem abençoado. E aí ele diz também que nós temos sido abençoados com toda sorte de bênção, ou com todo tipo de bênção. Não faltou nenhum tipo. Todo tipo de bênção que existe em Deus e que está em Cristo, nós, os eleitos, temos recebido. Somos abençoados com estas mesmas bênçãos. Então, a gente precisa entender que todas as bênçãos pertinentes a Deus, pertinentes a Jesus, que estão na pessoa de Cristo, estas bênçãos já têm sido dadas a nós. Já estamos abençoados com estas bênçãos. Isso é muito jóia.
E ele diz que nós estamos sendo abençoados com todo tipo de bênção, com toda sorte de bênção, né? E a gente não pode esquecer disso. Qualquer entendimento equivocado sobre isso vai gerar em nós problemas sérios na nossa vida. Problemas emocionais, problemas espirituais, problemas físicos, né, psicossomáticos. Então, eu vou explicar isso mais na frente. Então, Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Então, quem está em Cristo, quem é de Cristo, quem nasceu de novo, quem está nele, quem tem o reino de Deus dentro de si, tem sido abençoado com todas as bênçãos necessárias, né? E não precisa de nenhuma bênção espiritual. A gente tem que deixar isso bem claro aqui na nossa cabecinha, porque tem cristãos vivendo aqui hoje nesse mundo pensando que ainda precisa de alguma bênção espiritual. Não. Toda sorte de bênção espiritual que é necessário ao corpo de Cristo, aquele que está em Cristo, ele já lhe foi dado esta bênção espiritual. Todo tipo de bênção espiritual, não é qualquer bênção. Ele não está falando aí de bênção natural, ele está falando de bênção espiritual. Então, todo tipo de bênção espiritual nós já temos. Nos foi dado por meio de Cristo. Então, de bênção espiritual, nenhum cristão precisa mais. De bênção espiritual, nós já temos tudo, no passado, no presente e no futuro. Todas as bênçãos espirituais necessárias para esta eternidade, nós temos na pessoa de Cristo. E já tem sido dado a todos aqueles que nasceram de novo. Não nos falta bênção espiritual. Embora nós cristãos e muitos cristãos vivam aqui nesse mundo como que se faltasse alguma bênção espiritual. E eles então fazem de tudo nesta vida para obter estas bênçãos espirituais que eles julgam ainda não terem recebido. São sacrifícios, são penitências, né, evangélicas, espirituais, religiosas que as pessoas fazem visando obter alguma bênção espiritual que ainda não tem. Mas nós temos. Todas as bênçãos espirituais já foram dadas por Deus a nós na pessoa de Cristo. Essa é a teologia de Paulo, logo no início da sua carta aos Efésios, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Portanto, nós espiritualmente não precisamos de nenhuma bênção, já temos tudo. E aí ele continua, né, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual, e aí ele diz, nas regiões celestiais. É outra informação importante, né, que estas bênçãos foram dadas a nós de cima para baixo, embora eu e você espacialmente estamos na Terra, dentro desse corpo, ocupando uma linha de tempo aqui nesse mundo, nesse espaço que nos foi dado. Embora estejamos aqui nestas condições humanas, nós
ainda assim somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então, esse texto mostra que as coisas acontecem numa dimensão que nós não damos muita importância, porque nós não estamos muito preocupados com bênção nas regiões celestiais. Nós estamos mais preocupados com bênção nas regiões terrenas, nesse mundão no qual nós vivemos. E nós não estamos muito preocupados com bênção espiritual, nós estamos mais interessados em bênção material, bênção física. Nós queremos aqui nesse mundo, né? Nós queremos pão, nós queremos comida, nós queremos roupa, nós queremos saúde, nós queremos transporte, nós queremos salário, nós queremos moradia, nós queremos bens, coisas, para esse mundo no qual nós vivemos. O nosso conteúdo de oração é sempre mais pedindo bênçãos naturais, materiais, terrenas, temporais, do que bênção celestial. E nem precisamos pedir bênção celestial ou espiritual, porque nós já temos todas. Mas nós, na cristandade aqui, no senso comum dos cristãos aqui na Terra, são as bênçãos naturais, né, que mais ocupam a nossa atenção, o nosso pensamento, as nossas aspirações. Quando vamos orar, o conteúdo das nossas orações é 90 e tanto % pedindo bênçãos temporais, bênçãos naturais, né? E nós, interessante que nós pedimos as bênçãos terrenas, naturais, sem entender realmente o que estamos pedindo, né? Porque quando a gente estuda as bendições, ou as bênçãos na Escritura, a gente descobre que todas as bênçãos horizontais aqui nesse mundo, nessa terra, elas são oriundas ou provenientes, né, das bênçãos verticais, das bênçãos superiores. Ou seja, as bênçãos inferiores, que são as bênçãos com as quais nós lidamos dia a dia, elas são resultados, né, consequência lógica, natural, das bênçãos superiores, que são as bênçãos derramadas de Deus para nós nesse mundo. Ou seja, quais são as bênçãos espirituais que eu e você já fomos abençoados e que não precisamos mais, porque todas elas, toda sorte de bênção espiritual todas as sortes de bênçãos espirituais foram dadas a nós. Quais seriam elas? O amor, o perdão, a graça, a salvação, a redenção, né? Então, todas estas bênçãos espirituais foram dadas a nós. Então, o amor, a graça, a paz, né, a salvação, a redenção, são bênçãos superiores nas regiões celestiais. Todas estas bênçãos foram dadas, nós fomos abençoados com elas. Né? A Igreja de Cristo, o corpo de Cristo aqui na Terra, são de pessoas abençoadas com todas as sortes de bênção espiritual nas regiões celestiais. E são destas bênçãos espirituais que servem para nós, tanto nesta eternidade como nas outras eternidades, que vão nos acompanhar para sempre. Enquanto vida existir, nós vamos ter estas bênçãos eternas, espirituais, né? E são dessas bênçãos superiores das regiões celestiais que surgem, né, ou que alimentam ou fazem
as bênçãos inferiores, as bênçãos terrenas, naturais aqui na nossa existência, acontecerem, serem desfrutadas, né? Ou seja, um comer arroz e feijão com ovo frito e costela, né, bem cozida com aquele caldo gostoso com farinha, né? Comer maionese no domingo, ter roupa para vestir, ter uma casa para nos proteger do sol, da chuva, ter um transporte, ter saúde, ter remédio, ter aposentadoria, ter salário, ter dinheiro para pagar as contas todo mês, né? Ter filhos, ter casa, ter família, ter sobrenome, né? Ter uma identidade, ter pai, ter mãe, ter família, né? Então, todas estas bênçãos temporais inferiores aqui na Terra são oriundas das bênçãos celestiais ou espirituais que nós temos nas regiões celestiais. Como isso se dá? Isso se traduz, todas as bênçãos espirituais são traduzidas nas bênçãos materiais. Só que nós, o nosso foco, a nossa atenção, o nosso apego está nestas bênçãos naturais e não nas bênçãos celestiais em Cristo. Nós invertemos, ou seja, você come o pão aqui e o seu foco está mais no pão, no maná, né, do que no amor de Deus que Ele tem para você, e por você ser filho, Ele te ama, Ele te alimenta. Então, o maná é resultado do amor. O maná, o pão, é resultado da graça, da misericórdia. Então, a graça e a misericórdia, o amor, são as bênçãos eternas, superiores, com as quais somos abençoados nas regiões celestiais, são as bênçãos espirituais. Mas estas bênçãos são traduzidas aqui na terra com o pão de cada dia que você come, com o livramento que você tem quando você está em casa, sai de casa. Então, todas as bênçãos que nós temos, espiritualmente falando, e que já fomos abençoados, elas se traduzem aqui na terra com as bênçãos inferiores, terrenas, e que são diversas. E aí, a gente foca estas bênçãos e esquece a matriz delas, que é lá em cima, que vem do Pai das luzes, que vem do Deus abençoador. E aí, às vezes, a gente fica aqui na terra se queixando do pão, se queixando do dinheiro, se queixando do emprego, e a gente fica nas orações falando isso, usando essa linguagem. A gente fica o tempo todo falando com Deus das bênçãos inferiores, reclamando, pedindo, e esquecemos que elas são oriundas de bênçãos superiores, que são as bênçãos espirituais, das quais nós já fomos abençoados com todas, não falta nenhuma. Mas nós somos maus, nós não sabemos olhar para cima e ver que é de lá que vem o socorro, é de lá que vem o livramento. Por isso você vê os salmistas falando: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do alto, vem dos montes, não é? Então, a gente fica aqui na terra olhando de baixo para cima, mas dando muito mais atenção às bênçãos naturais, às bênçãos desse mundão. E é por isso que a gente entra em depressão, entra em ansiedade, entra em fobias. Aí isso gera psicopatias na nossa vida de várias formas. Porque o nosso mundo se resume neste mundão aqui. E aí a gente pensa que por não termos determinadas coisas naturais nesse mundo, nós não somos abençoados.
E aí vira um conflito, porque aí a gente fica fazendo comparação uns com os outros, aquele tem, aquele é abençoado, aquele não serve a Deus, mas tem isso, tem aquilo. E aí vira uma bagunça a nossa vida. Eu não tenho um corpo bonito, eu não consigo perder peso, eu não sou mais assim, eu sou assim, sou assim. E aí vem aquela síndrome, né, do paquiderme, que é aquele que decide não mais enfrentar o mundo, se enclausura e vai ali se isolando de todo mundo e vira uma vida paquidérmica, né? Ali parado, letárgico. E tudo isso porque ele tem focado o terreno, né? o horizontal, as bênçãos inferiores. E são elas que ocupam sua agenda, né? Suas preocupações. E aí ele começa a entrar num vício terrível, que é de trabalhar, de viver, de sonhar aqui, e começa a ter um dinamismo aqui na Terra só pensando nas bênçãos materiais, horizontais, inferiores. E ele esquece da bênção superior, que é a principal e das quais são oriundas as demais bênçãos que temos aqui na Terra. Mas se temos bênçãos materiais aqui na Terra, tá bom. Mas se não tem, tá bom também. Porque o importante é que eu já fui abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E são estas bênçãos espirituais que me darão garantia de paz, de alegria, de vida eterna, de tudo que eu necessito para esta eternidade e para outra. E são elas que eu preciso me assegurar. Mesmo que eu tenha câncer aqui nesse mundo, eu sou uma pessoa com câncer, mas sou abençoado por Deus na eternidade. Eu não tenho dinheiro aqui nesse mundo, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu preciso eu já tenho, porque eu sou um abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu não me considero uma pessoa, um homem ou uma mulher bonito, agradável, estou solteiro, não tem ninguém e tudo. E daí? Eu sou isso mesmo, mas sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu não tenho, trabalhei aqui nesse mundo, mas não tenho uma casa, não tenho uma escritura, não tenho um lugar para dizer que é meu, vivo de aluguel a vida toda. E daí? Eu posso viver nesse mundo sem uma escritura, sem um documento de posse de uma terra, mas eu sou abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E é isso que importa, é isso que vale a pena, né? Então isso é tremendo, porque isso me ajuda a viver, a me posicionar diante da vida aqui na Terra. E a gente está perdendo isso. Nós somos cristãos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, e isso deveria determinar o estilo de vida que eu preciso ter aqui na Terra, mas eu me encontro, e muitos se encontram perdidos, uma vida cristã medíocre aí, vivendo como pessoas não abençoadas o suficiente por Deus. Pessoas vivendo nesse mundo pensando que lhe falta alguma bênção. E que por faltar tal bênção, ele agora perde a alegria de viver, a alegria de trabalhar, a alegria de evangelizar, a paixão de discipular, a paixão de servir, a paixão de frutificar, porque ele tem que lutar para as bênçãos naturais. Já viram quantas pessoas deixam de investir no reino de Deus, na igreja, na vida cristã, porque tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que buscar aquilo, tem que fazer, porque senão ele não garante as bênçãos naturais desse mundo. E aí começa a se perder aí. É como diz lá o salmista, né? Aquele que levanta de madrugada e dorme tarde,
e pensa que se ele não fizer isso, Deus não vigia, Deus não guarda, Deus não prospera. Aí o salmista diz, é em vão, porque Deus dá enquanto você dorme. Deus vigia a cidade enquanto o sentinela dorme. Não é o fato de você levantar cedo e dormir tarde para conseguir as bênçãos desse mundo, dessa vida natural, que vai fazer com que você se realize, com que você seja um homem feliz, uma mulher feliz. Não. O que me faz feliz não são as bênçãos desse mundo. O que me faz feliz são as bênçãos espirituais. E estas bênçãos, diz a Bíblia, que eu já recebi todas. Oh, maravilha! Isso tem que me deixar forte. Isso tem que me deixar resistente a tudo que vem nesse mundo, senão eu vou me sucumbir. Tem crentes aí vivendo a vida aqui na Terra, crendo que não foi abençoado o suficiente e tem que ir atrás das bênçãos, do pão de cada dia, tem que correr aqui, correr ali, e faz isso e faz aquilo, deixa de ir na igreja porque tem que trabalhar, deixa de evangelizar porque não dá, tem coisas absurdas, e fica perdidinho. É crente que parece que nunca foi abençoado por Deus. Aí vem Paulo aqui com essa palavra que é maravilhosa, e diz, olha, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Se apegue a isso, se aproprie disso, se veja e se entenda como alguém completamente abençoado por toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Não lhe falta amor, Deus te amou. Não lhe falta perdão, Deus te perdoou. Não lhe falta paz, Deus já te deu a paz. E ele diz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Ele já te deu, você é abençoado com a paz, com o perdão, com a reconciliação, com a salvação, com a vida eterna. Oh, maravilha! Com a justificação, com a santificação. Todas as bênçãos espirituais que há em Deus foram dadas a nós. Somos abençoados com todas elas. Não lhes falta nada. Isso tem que ser didático para me ensinar a lidar com as bênçãos terrenas, temporais desse mundo. Eu tenho que viver nesse mundo não como escravo dessas bênçãos temporárias aqui na terra, naturais, como se eu precisasse dessas bênçãos para ser feliz, para ter paz, para ser realizado. Não, eu não preciso de pão, eu não preciso de arroz, de feijão, de ovo, eu não preciso de reais, eu não preciso de aposentadoria de INSS, eu não preciso de nada nesse mundo, que são coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Mas se eu não tiver nada disso, ainda assim eu sou completamente abençoado por Deus. Eu posso não ter nenhuma bênção terrena nesse mundo. Como Jó perdeu saúde, perdeu casa, perdeu família, perdeu gado, perdeu tudo nesse mundo. Mas Jó ainda dizia que era e se via como um homem abençoado, que ele tinha a bênção de cima, que é a mais importante, que é a completa. Oh, maravilha! Eu estou aqui entendendo, eu não sei se vocês aí estão entendendo. Eu estou entendendo. Nós já somos abençoados, gente. Olha aí, hoje lá na igreja, Remide, quando você entra lá, as pessoas que vão estar lá sentadas do seu lado, o pregador, os que vão tocar, as criancinhas, gente, é tudo gente completamente abençoada, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Oh, maravilha! Eu tenho que olhar para a Rose e ver a minha esposa como uma mulher que já foi abençoada com toda sorte de bênção espiritual.
Eu tenho que olhar para o Augusto, para a Andressa, como meus filhos, que já são filhos completamente abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Pode faltar tudo aqui nesse mundão, mas o mais importante eu e você já temos: as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Oh, maravilha! Isso refrigera o meu coração. Isso me dá alento, me dá motivação de continuar caminhando, servindo, amando, perdoando, cuidando das coisas do Senhor. E Ele vai cuidando das nossas necessidades. Porque o meu coração não está nas bênçãos terrenas, o meu coração está nas bênçãos celestiais em Cristo, nas regiões celestiais. Porque tudo que eu preciso eu já recebi, toda a bênção espiritual eu já tenho, não me falta nenhuma bênção espiritual, todas eu tenho. Tem bênçãos espirituais que eu nem sei qual o nome delas, que eu ainda nem provei delas, e eu só vou provar delas na próxima eternidade, mas eu sei que todas as bênçãos espirituais para a próxima eternidade já foram dadas em Cristo Jesus. Oh, maravilha! Que bênção! Lembra daquele grupo de pessoas que Jesus fala: olha, vocês estão me seguindo aí por causa do pão. Né? Por causa do pão vocês vêm atrás de mim, não me largam. Era um grupo de gente que seguia Jesus pelas bênçãos que os olhos da carne viam. E Jesus fala: não é assim não. Quem me segue dessa forma, por estas bênçãos terrenas, segue pouco, desiste. Quando não tiver pão, abandona. Quando não tiver a bênção que ele está querendo, que ele está orando, ele fica com raiva e larga tudo. É assim que muitos fazem. Tem maridos que desistem da esposa, a esposa desiste do marido por causa das bênçãos do casamento aqui para esse mundão. E aí, quando faltam essas bênçãos no casamento, eles desistem um do outro. Lembrando que as bênçãos mais importantes para o casamento não são essas aqui da terra, são as bênçãos celestiais. E quais são as bênçãos celestiais que a gente já foi abençoado com elas? O perdão, o amor. E são estas bênçãos que garantem qualquer casamento aqui na terra. Mas não, aí a gente se deixa levar por outras bênçãos terrenas aqui e aí bagunça tudo. Por onde eu tenho andado, eu tenho me preocupado com isso. É no Brasil, na América do Norte, aqui na África, por onde eu vou, até na Ásia, eu tenho visto cristãos assim, doidos por bênçãos materiais, naturais, mudando a agenda deles aqui por causa disso, estragando relacionamentos por causa disso, e bagunçando a vida cristã deles toda por causa dessas bênçãos na terra que eles acreditam que ainda não têm e que precisam ir atrás delas, esquecendo que não. O mais importante são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Oh, maravilha! E aí Paulo vai adiante e ele diz, né, que bendize, né, ao nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Aí ele diz, em Cristo. Nós não vamos ter tempo aqui para ler todo o capítulo 1 e também toda a carta de Efésios. Mas se você for curioso e quiser ler depois o capítulo 1 de Efésios, você vai ver aí que ele está cheio de instruções apontando para Cristo. Porque fomos escolhidos nele, fomos predestinados para ele, né? E aí ele vai falando, tudo ele vai apontando para Jesus, nele, para ele,
nele, para ele, tudo para Cristo, em Cristo, para Cristo, em Cristo. É tremendo o capítulo 1 de Efésios. Mas ele começa dizendo assim que as bênçãos espirituais nas regiões celestiais só em Cristo. Ele personifica essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, na pessoa de Cristo. Eu sou abençoado espiritualmente em Cristo. Não existe outra possibilidade. Jesus é a razão da nossa bênção espiritual nas regiões celestiais. A bênção para o cristão, presta atenção, hein? Olha o que eu vou falar agora, hein? Bênção para o cristão não é uma coisa abstrata, não é um conceito, não é uma teoria. Ou as bênçãos naturais, né, não é um objeto, não é uma coisa. Bênção para nós é pessoa. Assim como a graça está na pessoa de Cristo, Paulo vê a bênção da mesma forma. Bênção para nós, filhos de Deus, só na pessoa de Jesus. Bênção para Paulo tem cheiro de Jesus, manequim de Jesus, digital de Jesus. É tudo Jesus, não existe outra possibilidade. A minha bênção é Jesus. A nossa bênção é Jesus. Sem Ele, não tem bênção espiritual nas regiões celestiais. Sem Ele, não tem conexão, não tem vínculo, não tem ligadura. Oh, maravilha, eu gosto disso. Então, quer entender as bênçãos espirituais? Ame Jesus, conheça Jesus, se apaixone por Jesus, se envolva com Jesus. E você vai então entender, conhecer as bênçãos espirituais que existem nas regiões celestiais, porque elas estão em Cristo. Cristo desceu e subiu. Cristo fez com que as bênçãos que nós precisávamos fossem finalmente dadas, entregues a nós. E Ele é este elo, essa aliança, essa possibilidade de sermos abençoados. Amém? Estão entendendo? Gente, vamos pedir a Deus força para a gente consertar estas coisas aí na nossa vida, porque senão a gente vai perder a perspectiva de amar, de servir, de viver aqui para Cristo, porque nós estamos completamente perdidos e vivemos aqui atrás de bênçãos materiais, bênçãos temporais, o pão, a roupa, a conta, né, os boletos e tantas coisas desse mundo que nós pensamos que são bênçãos e que nós precisamos. Tem até teologia dizendo que você tem que reivindicar e dizer que é direito seu, e essas bênçãos são terrenas, são temporais, e elas é que estão ditando a nossa paixão por Cristo. São elas que estão mensurando, dando medidas ao nosso relacionamento com a igreja, com as coisas do reino. Não pode. Eu não posso deixar nunca as bênçãos naturais desse mundo determinar o meu relacionamento, o meu amor, a minha paixão pelo reino de Deus. Não. Isso é coisa de fariseu, é coisa de gente religiosa. O que determina a minha vida aqui nesse mundo, o meu engajamento nesse mundo, são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais que eu já recebi todas. O que me motiva a trabalhar na terra não são as bênçãos da terra,
são as bênçãos do céu. O que me motiva a servir ao Senhor aqui na terra, na igreja, no corpo de Cristo, não são as bênçãos desse mundo. Não é o dinheiro, não é o pão, não é a roupa, não é o trabalho, nada disso. São as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Oh, maravilha! O que determina os meus passos aqui na terra, a minha velocidade aqui na terra, os meus caminhos aqui na terra, as minhas prioridades aqui na terra, não são as bênçãos terrenas, mas sim as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É o céu que manda definitivamente na terra. São as bênçãos superiores que determinam, que explicitam as bênçãos inferiores, e não é o contrário. Portanto, o meu foco é o céu. São as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É isso que vai determinar como eu tenho que viver aqui nesse mundo. Se eu tiver pão aqui, tá bom. E se eu não tiver pão, isso não vai interferir em nada no meu amor, na minha paixão, no meu serviço. Se eu tiver o meu corpo livre de diabetes, de pressão alta, de qualquer outra enfermidade, maravilha. Mas se o meu corpo está doente com tudo isso, não é o fato de eu precisar ser curado das minhas enfermidades aqui nesse mundo que vai fazer com que eu trabalhe, sirva, ame ao Senhor. Não. Eu posso não ter a cura física aqui na terra, e posso ter o meu espinho na carne, mas o mais importante eu tenho, que são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É isso que me faz trabalhar, me faz servir, manter lucidez, põe longe a depressão, as fobias e tudo, e assim nós vamos indo, um ajudando o outro. Então, que Deus nos ajude, que a gente, durante essa semana, lembre uns aos outros aqui, escreva aqui no grupo, Remidiô, né, meu irmão, eu sou abençoada com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Amém. Alguma dúvida, algum comentário? Deus falou ao seu coração, o que você ouviu, o que você entendeu? Pode falar. Alice? Que é tão interessante que, se a gente for pensar no que muitos procuram na igreja hoje, que é, por exemplo, recurso financeiro, a gente entende na palavra que o Senhor já entregou para cada um, diariamente, o dinheiro que essa pessoa precisa. E que, além dele entregar, ele manda repartir. Então, quando a gente lê Atos 4, antes do apóstolo escrever que eles repartiram todos os bens que eles tinham, ele fala que a graça era tamanha que eles repartiram tudo que tinham. Ou seja, eles perceberam a graça e essa abundância que eles já tinham espiritualmente, e após isso, eles repartiam, o que também nos faz entender que, às vezes, a nossa necessidade, o nosso suprimento para essa necessidade vai estar no outro. E como você também vai ser o suprimento para o outro. Então, isso, você falou bem. Antes deles darem lá em Atos, eles já tinham graça abundante. O que é a graça abundante? É a bênção nas regiões celestiais em Cristo. Eles já foram abençoados com a graça. Aí na terra, como é que essa bênção superior vai ser traduzida aqui na terra nas bênçãos inferiores? Como você falou, eles supriam as necessidades uns dos outros. Olha aí, eles praticavam a bênção natural aqui na terra por causa da bênção superior que eles tinham recebido.
que foi graça abundante. Está entendendo? Que bênção! Quando a gente foca nas bênçãos espirituais, a gente consegue viver melhor aqui na Terra, lidando com as bênçãos naturais desse mundo. Agora, se a gente perder o foco de não olhar as bênçãos superiores, que são todas nossas e já temos todas elas, aí a gente fica perdidinho aqui na Terra, lutando aí com as bênçãos desse mundo aqui. Aí a gente não abençoa ninguém e também não somos abençoados por ninguém. E aí a igreja trava, a igreja não avança, porque está perdida nas bênçãos desse mundo. A gente vê isso muito na vida de Israel. Lembram lá de Israel quando ele sai do Egito? E o povo começa a reclamar, porque lá no Egito a gente tinha isso, tinha aquilo, olha aí, focando as bênçãos terrenas, esquecendo que eles estavam ali para viver um momento na vida de todo Israel que era resultado da bênção espiritual que eles tinham acabado de receber, né? Que era o da libertação, da liberdade, né? E do perdão, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Aí no deserto eles ficaram perdidos e olharam só as bênçãos do Egito. E nós fazemos muito isso. Mais alguém tem algo para falar, compartilhar? Bênção, Alice, gostei, entendeu bem. Mais alguém tem algo para dizer? Não? Eu deixei alguém para a ceia hoje, para participar do pão, do cálice. Eu não sei se eu deixei essa atividade com alguém. Não. Ninguém, nenhum pecador? Então, quem tem pão aí, quem tem cálice, quer cear, fica à vontade. Quem não quiser, fique à vontade. Paulo diz, né? Aquele que come, não julgue quem não come, e o que não come, não julgue o que come. Então, mas se você gosta desse momento, né, mesmo que seja virtual pela internet, esse momento ele é virtual só por causa dos recursos, mas para mim e para você que está aí, não tem nada de virtual, porque nós estamos comendo de um pão, bebendo de um cálice e fazendo isso em memória de Cristo. Então, isso não é uma coisa virtual como algumas igrejas e algumas pessoas pensam que não tem aquela validade porque não é um espaço físico, não estamos juntos. Estamos sim. Ele pode não ser físico, coletivo, mas eu e você, enquanto estamos em casa comendo e bebendo, né, isso para nós é um momento real e nós estamos lembrando da pessoa de Cristo. Né? Naquele dia, ele reuniu com seus discípulos e ele então disse a eles: olha, este é o meu corpo que é dado e oferecido por vós, e este é o meu sangue também que é derramado por vocês. Então, eu estou indo embora, Jesus disse, mas eu quero que vocês façam isso. Esse é o meu momento com vocês, é o nosso momento. Todas as vezes que vocês reunirem, lembrem de mim, lembrem desse momento. Comam do pão, bebam do cálice. Não é apenas um ritual que vocês vão ficar repetindo. Não. Eu quero que vocês façam isso de coração pronto, aberto, sincero, examinando, mas comendo, bebendo. É o que Paulo diz e é o que nós vamos fazer. Então, todos vocês que estão aí na sua casa, sozinhos ou acompanhados, então, querendo você, pegue do pão, coma do pão e beba do cálice. É
cálice da nova aliança, do Novo Testamento. Comei e bebei dele todos, disse o Senhor Jesus. E fazer isso todas as vezes que vos reunirdes. E fazer isso em memória de mim, até o dia que estaremos juntos com ele, como abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Isso aqui é bênção. Isso aqui é uma bênção que você recebeu nas regiões celestiais em Cristo, que é a bênção do perdão, da reconciliação, da salvação. E ela se materializa aqui na terra quando eu como do pão e bebo do cálice. Isso é para gente abençoada, né? Que foi abençoada no céu e que está sendo abençoada na terra. Então eu quero convidar aí todos vocês que são abençoados a comer e a beber. Gente, aqui é vinho mesmo. A Rose comprou um vinho aqui que a Ivone e o Davi indicaram para ela. E ela está pondo aqui para eu tomar. Gostei, pensei que era suco de uva. É vinho mesmo. Bênção. Nós também, pastor, é vinho, viu? Maravilha, né? Gente, eu tô preocupado com o nosso grupo. Eu tô já 2 vezes ou 3 vezes que eu pedi para vocês, quando terminarem as nossas lives, escrever aí no Remedion o que Deus falou ao seu coração. Mas ninguém está escrevendo mais, nem a minha secretária, né, adjunta, direta, baixinha, brava, a Sara, né, nem ela mais está pondo os textos dela lá. Então eu estou preocupado, eu acho que é coisa do Lula e do Bolsonaro, né? Esses dois já estão interferindo aqui no esquema, né? Então deixa o Lula e o Bolsonaro para lá, né? E quando você terminar a live aqui, se você não tiver tempo para fazer agora, mas faça hoje, amanhã, não deixa de escrever aqui o que Deus falou ao seu coração, o que você entendeu. Se nasceu um propósito no seu coração, põe aí. Isso vai ser bom para as pessoas depois do grupo lerem. Se você não quer escrever, fala, põe um áudio. Eu gostei, Deus falou comigo, eu entendi isso e tal, tal, tal. Porque é assim que o grupo vai interagindo uns com os outros. Então, não deixa de dar o seu testemunho, põe aí um texto para chamar a atenção daqueles que estão no grupo e que ainda não participam das lives. Ok? Eu não sei se... a gravação é uma coisa, né? Mas o que você escrever aí, as pessoas vão entender que é em relação à gravação de hoje, ao vídeo, à live de hoje, né? Então, deixa aí o seu testemunho, ok? Vai ser bom para a nossa edificação e chama os outros para participarem conosco. Gente, precisamos aumentar o Remedion. Então, já estamos em setembro. Compartilhe, né? Vamos chamar pessoas para estarem conosco aqui. Peça a Deus para colocar na sua mente nome de pessoas que você acha que seria bom elas estarem aqui para ouvir palavras, meditação, como nós estamos fazendo. Se essa palavra foi boa e importante para você, com certeza pode ser para outras pessoas também. Então, ok? Vamos aumentar o nosso número aí. Então, na próxima Remedion nossa, né, do nosso encontro aqui, eu vou deixar a Neide, porque a Neide ficou de ministrar a ceia e não pôde. Então, a Baiana, na próxima reunião nossa, ela fica encarregada de trazer o pão e o vinho para nós, tá bom? Então, vamos orar?
Senhor, obrigado por esse dia, por esse momento. Obrigado pela tua palavra, que é maravilhosa e que traz luz e entendimento para nós. E que o Espírito Santo que habita em nós nos ajude a transformar a palavra ouvida em palavra praticada. Se ele não nos ajudar, nós não temos condições de fazermos isso por nós mesmos. Por isso, Espírito Santo, nos ajude, nos dê força, vontade de vivermos aqui neste mundo com o foco, com a certeza de que já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E que essas bênçãos sejam entendidas por nós aqui na Terra, nas tratativas nossas com estas bênçãos temporárias, terrenas aqui neste mundo. Não nos deixe inverter a importância dessas bênçãos. Primeiro, as que vêm de cima, as que nós já temos lá em cima, e depois as que estão aqui embaixo. Mas as que estão aqui embaixo, se não tivermos, nada disso vai atrapalhar ou abalar a nossa caminhada cristã. Porque o mais importante nós já temos, e o Senhor não vai tirar nenhuma delas de nós. Portanto, abençoo os meus irmãos que ouviram esta live, que participaram aqui, que estão aqui online, mas também os que vão ouvir depois. E nos ajude nestes dias agora a gerar em nós o propósito necessário em decorrência dessa palavra que ouvimos. Em nome de Jesus eu peço a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre todos os meus irmãos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, Deus abençoe. Bom domingo para vocês. Quem for lá na igreja, no culto, logo mais, dá um abraço na turma. Até nos flamenguistas, né? Pode abraçar. Deus abençoe. Tamo juntos. Principalmente, né? Tá vendo? Eu não sei, rapaz. Onde eu vou, eu tenho um flamenguista perto, né? Onde eu vou é assim. Deus está me provando, viu? Isso é um Deus está me provando. Camisa. Ok. Deus abençoe. Fiquem na paz.